Boa noite a todos. Solicito ao nobre secretário que faça a chamada nominal para verificação de quórum. Ayrton Cano da Silva. Amarílis de Oliveira Ribeiro. Cíntia Cristina Grosclaus. Elias Eliel Ferrara. Elaine da Paixão. Francisco Ferreira da Silva. Lourdes Silva Camacho. Luiz Fernando Silva Beck. Marcelo Alves Carvalho de Almeida. Presente. Mari Marques Muniz Félix. Ricardo Moraes Canato. Ricardo Pierre de Assis. Vanessa Galone Carreira. Declaro aberta a 11ª sessão ordinária do 4º ano da 18ª legislatura, a ser realizada hoje, dia 16 de abril de 2024, às 18 horas. Nessa sala, sessões, professor Arlindo Fávaro. Sob a proteção de Deus, iniciamos nosso trabalho. Instalada a sessão, entramos no expediente que terá duração máxima e improrrogável de 2 horas. Não havendo pedido de retificação ou impugnação para a ata do trabalho da sessão ordinária anterior, declaro esta aprovada e convido o nobre secretário que assine comigo. Foi aprovada também a primeira sessão extraordinária. Foi de semana passada. Qual que é? Solicito ao nobre secretário que faça a leitura do expediente recebido do senhor executivo, cujo expediente estarão à disposição dos senhores vereadores na secretaria desta casa. Projeto de Lei 05/2024 do Prefeito Municipal. Altera o dispositivo de lei complementar 854 de 17 de dezembro de 2021. Projeto de Lei 06/2024 do Prefeito Municipal. Autoriza o Poder Executivo Municipal a alienar por leilão imóveis de propriedade do município de Leme e da outras providências. Projeto de Lei 27/2024 do Prefeito Municipal. Estabelece as diretrizes a serem observadas na elaboração da Lei Orçamentária do Município para o exercício 2025. Solicito ao nobre secretário que faça a leitura do expediente recebido dos senhores vereadores, cujo expediente estarão à disposição dos senhores vereadores na secretaria desta casa. Projeto de Lei 28/2024, do vereadora Cíntia Grosclaus, institui o Dia da Marcha para Jesus. Solicito ao senhor secretário que faça a leitura dos requerimentos recebidos dos senhores vereadores. Requerimento 68/2024, informações sobre os medicamentos contra o Covid-19. Considerando que mais a contaminação do vírus Covid-19 esteja controlada, ele ainda circula no país. Diversos municípios da federação ainda há campanha de conscientização. Ressaltando informações que constam no site do governo federal, que o Brasil, medicamentos Nirmatrelvir, Ritonavir, está disponível na rede pública para pessoas com Covid-19 não grave e possuem maior risco de progressão para a forma mais severa da doença. O antiviral demonstrou em estudos clínicos que, em comparação ao placebo, reduz até 89% a possibilidade de hospitalizações ou morte do paciente do grupo elegível. Aqui na rede pública de Leme, o medicamento antiviral distribuído pelo Ministério da Saúde está sendo utilizado? Qual o protocolo padrão, detalhando em cada faixa qual seria o índice de contágio por Covid-19? Quantas crianças de 1 até 10 anos foram contagiadas em Leme por Covid-19 nos últimos 12 meses? Se teve casos registrados, houve casos graves ou necessidade de internação? Elias Eliel Ferrara.
Está em votação o requerimento número 68, do nobre vereador Elias Ferrara. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários se levantem. Aprovado por unanimidade dos presentes. Requerimento 69/2024 requer informações sobre a implementação de informatização, digitalização para agendamento de consultas. Atualmente, para realizar agendamento de consultas, é necessário estar se deslocando pessoalmente até o posto de saúde, e devido ao alto fluxo de pessoas no local, como também rotina corrida da maioria dos pacientes, acaba ocasionando transtornos e adiamentos para marcar a consulta. Requer a mesa do plenário, inserido na ata dos trabalhos, pós-verificação do prefeito municipal, que dirige o setor competente solicitando. Ainda está no planejamento do atual prefeito realizar neste ano a implementação do programa? Já foi realizado estudo para realizar digitalização no setor de saúde? Elias Ferrara. Está em votação o requerimento número 69, do nobre vereador Elias Ferrara. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários se levantem. Aprovado por unanimidade dos presentes. Requerimento 70/2024, aos votos de congratulações à Autoescola Simeone. A Autoescola Simeone celebra 55 anos de sua fundação. A Escola Simeone sempre realizou o trabalho de excelência. Esse trabalho sério, com muito empenho e dedicação, a direção da empresa faz com que a Autoescola Simeone permaneça tanto tempo em um mercado concorrido, oferecendo um serviço de qualidade. Ouvido o plenário, os votos de congratulações à Autoescola Simeone pelos 55 anos de fundação, bem como o trabalho de excelência que realiza em nossa cidade, Ayrton Cândido da Silva. Está em votação o requerimento número 70, do nobre vereador Ayrton Cândido da Silva. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários se levantem. Aprovado por unanimidade dos presentes. Requerimento 71/2024, votos de congratulações à empresa Animaluca Soluções em Diversão. Considerando o excelente trabalho da equipe Animaluca, trata de uma empresa especializada em locação de brinquedos infláveis. Catálogo completo diversificado de brinquedos aquáticos ou não aquáticos, eletrônicos e tudo para o espaço Kids. A empresa é referência no segmento há mais de 10 anos. Grandes eventos, além de manter projetos em hotéis, parques de diversões, sempre com uma equipe competente e colaboradores. Requer votos de congratulações à empresa Animaluca. Ayrton Cândido da Silva. Está em votação o requerimento número 71, do nobre vereador Ayrton Cândido da Silva. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários que se levantem. Aprovado por unanimidade dos presentes. Requerimento 72/2024, votos de pesar ao jovem Miguel de Lucas de Carli. Este vereador se une aos seus familiares, amigos nesse momento, rogando a Deus que dê força e coragem aos corações enlutados com a perda desse tão querido. Elan Ricardo da Paixão. Está em votação o requerimento número 72, do nobre vereador Elan Ricardo da Paixão. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários se levantem. Aprovado por unanimidade dos presentes. Requerimento 73/2024, votos de profundo pesar pelo falecimento da irmã Benedita Soares de Souza, mais conhecido como irmã Ana Parteira. A vereadora recebeu a notícia do falecimento da irmã Ana, ocorrido no dia 15 de abril. Considerando seus familiares nesse momento, rogando a Deus dê força e coragem aos corações enlutados, Cíntia Cristina Grosclaus. Está em votação o requerimento número 73, da nobre vereadora Cíntia Cristina Grosclaus. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários se levantem. Aprovado por unanimidade dos presentes. Requerimento 74/2024, voto de profundo pesar, falecimento da senhora Maria Aparecida Araújo. Gaguete, é isso, Cíntia? Gachete. Considerando que a vereadora recebeu a notícia do falecimento da senhora Maria Aparecida Araújo Gachete, ocorrido no dia 10 de abril de 2024.
considerando que seus familiares e amigos nesse momento, rogando a Deus que dê força e coragem aos corações ilutados com perda desse ente tão querido. Cíntia Cristina Grosclaus. Está em votação o requerimento número 74, da nobre vereadora Cíntia Cristina Grosclaus. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários se levantem. Aprovado por unanimidade dos presentes. Requerimento 75/2024, informações sobre a falta de energia constantes no bairro Jardim Cambuí, Mariana, Santa Carolina e adjacentes. A mesa ouvido o plenário, formalidades regimentais inseridas nos nossos trabalhos, que a falta de energia ocorre quase semanalmente nos bairros acima citados, trazendo transtornos não somente para os moradores, como também para os comerciantes locais. Essas informações procedem, assim, as medidas a serem tomadas. Cíntia Cristina Grosclaus. Está em votação o requerimento número 75, da nobre vereadora Cíntia Cristina Grosclaus. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários se levantem. Aprovado por unanimidade dos presentes. Eu gostaria que o secretário confirmasse a presença da nobre vereadora Cíntia Cristina. Solicito ao nobre secretário que faça a leitura das indicações apresentadas pelos senhores vereadores, que serão encaminhadas ao Poder Executivo ou a quem tenha direito. Vou colocar presente. Elan Paixão indica a retomada das atividades do projeto Domingo no Lago. Elias Ferrara indica implementação e incentivo de uso de energias renováveis em prédios públicos. Elan Paixão indica anteprojeto ao programa Banco de Alimentos. Cíntia Grosclaus indica a retirada de lixo à calçada Francisco Mascarim. Luiz Beck, urgente limpeza e melhorias na estrada Ribeirão do Meio. Cíntia Grosclaus indica limpeza e manutenção do posto de saúde Primavera. Beck indica a limpeza de terreno baldio localizado na Antônio Carlos Guadagnini. Luiz Beck, a intensificação da limpeza e manutenção das lixeiras presentes nos espaços públicos do município. Luiz Beck, a implementação de um abrangente plano municipal de arborização urbana. Luiz Beck, a implementação do plano municipal de manutenção de poda de árvores. Cíntia Grosclaus indica conserto asfáltico na rua Dionísio Vila. Luiz Beck, ampliação do número de monitores educacionais na rede municipal. Luiz Beck, implementação de medidas para profissionalização e inovação em gestão pública. Lourdes Camacho indica limpeza roçagem, programa Escola de Grama da Escola Professor Arlindo Fávaro. Cíntia Grosclaus indica limpeza de lixos e entulhos nas proximidades do supermercado Fialho, Jardim Empírio. Lourdes Camacho indica limpeza com roçagem de grama e poda de árvores na rotatória Angelina Finotto. Solicito ao nobre secretário que faça a leitura das moções apresentadas pelos senhores vereadores. Moção de aplauso 8/2024. A Comissão Técnica e Atletas do Santa Rita Futebol Clube. Considerando a tradição do futebol amador em nossa cidade, as equipes do futebol amador da nossa cidade têm destaque no cenário regional. As equipes do Francisco Coelho e Santa Rita representaram a cidade de Leme no campeonato regional, realizado na cidade de Conchal. O campeonato contou com a participação de 14 equipes: Conchal, Araras, Mogi Guaçu, Engenheiro Coelho e Leme. O Santa Rita realizou uma excelente campanha no campeonato, sagrando-se no último domingo bicampeão da competição, ao golear na decisão a forte equipe do Red Bull de Conchal por 5-0. A moção de aplauso à diretoria e comissão técnica do Santa Rita pelo bicampeonato conquistado, o campeonato regional realizado na cidade de Conchal. Sala de sessões, professor Arlindo Fávaro, 16 de abril de 2024. Marcelo Alves Carvalho de Almeida. Apoiadores: Ayrton Cândido,
Elan Ricardo Paixão, Francisco Ferreira da Silva e Ricardo Canata. Está em votação o requerimento de moção de aplauso número 08, do nobre vereador Marcelo Alves de Carvalho. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários que se levantem. Aprovado por unanimidade dos presentes. Solicito ao nobre secretário que faça a leitura dos documentos recebidos de terceiros. Despesas efetuadas pela Câmara Municipal durante o mês de março de 2024. Terminada a leitura das matérias mencionadas no expediente, destino aos nobres vereadores o tempo restante do uso da tribuna. Como ordem de sorteio, temos o primeiro vereador, Ricardo Pinheiro de Assis, no qual está ausente. A gente sabe o momento que ele está passando. Se Deus quiser, terça-feira ele estará presente conosco. Nobre vereadora Amarilis, ausente. Nobre vereador Francisco Ferreira da Silva. Marcelo, agradeço. Nobre vereador Ricardo de Moraes Canata. Agradeço, dispenso. Nobre vereadora Cíntia Cristina Grosclaus, ausente. Nobre vereadora Lourdes Silva Camacho. Nobre vereador Luiz Fernando da Silva Beck. Nobre vereador Elias Eliel Ferrara. Nobre vereador Elan Ricardo da Paixão. Nobre vereador Ayrton Cândido da Silva. Nobre vereador terá 10 minutos. Boa noite, presidente, membros da mesa, nobres pares, população que nos acompanha. Inicialmente, eu quero explanar aqui, presidente, há 2 semanas eu fiz uma visita técnica no SAMU, na cidade de Araras, é o Serviço de Atendimento Médico, de urgência, com a finalidade de entender o fluxo daquela unidade, de entender como que é feita a regulação naquela unidade, a quantidade de funcionários que são necessários, ambulâncias que são necessárias para se manter um trabalho de excelência, como é o serviço do SAMU, não somente em Araras, mas todas as cidades que a gente sabe que existe o SAMU, a população ela é muito bem atendida. Por que eu realizei essa visita? Eu acompanho de perto o trabalho honroso do Corpo de Bombeiros. Todo o serviço atualmente na nossa cidade, de urgência e emergência, ficou a cargo do Corpo de Bombeiros. Logo, em curto prazo, nós teremos problemas. Se tiver, por exemplo, 3 chamados de emergência ao mesmo tempo, eles não terão condições de atender. Porque as ambulâncias do município, elas fazem um excelente trabalho, mas atualmente apenas em transporte de pacientes para outros municípios. O atendimento de urgência e emergência cabe somente aos bombeiros. Enfim, por mais que eles se empenhem, por mais que eles se esforcem, as condições estruturais dele, de efetivo, de viatura, não está dando conta. Então, minha preocupação é essa, porque, torno a repetir, logo teremos problema. Vai ficar pessoas sem atendimento, porque eles não vão ter estrutura para isso. Eu trouxe dessa visita que eu realizei lá, a planilha com valores financeiros, enfim, o que custa um SAMU. E não é difícil, na minha humilde opinião, é apenas vontade política. Nós temos toda a estrutura já montada, aonde funciona atualmente a central de ambulâncias. O valor financeiro da contrapartida do município também não é um absurdo. Nós sabemos que o ex-prefeito Vagão fez uma administração ali, principalmente na parte financeira, ele levou afinco. A prefeitura está com uma estrutura boa. Então, na minha opinião, é apenas uma vontade política. Então, quero deixar aqui o meu apelo ao prefeito Claudemir Borges, que ele olhe com atenção essa indicação que inclusive eu já fiz, para que se implante no nosso município o serviço de atendimento médico de urgência. O SAMU, quanto vale uma vida? Não tem preço. Qual que é o papel principal do Poder Executivo? Trazer qualidade de vida para a sociedade. E o SAMU se faz necessário, presidente. Agora, o segundo assunto que eu quero abordar. Recebemos aqui semana passada um projeto de lei do Poder Executivo, que eu quero, antes de comentar, eu quero fazer uma breve leitura, porque nós tenhamos um contexto. Aqui tem a justificativa do projeto que nós recebemos aqui nesta casa semana passada. Através da Lei Municipal 4.252, de 29 de novembro de 2023, foi estimada a receita e fixada a despesa para o exercício 2024. Considerando que
O município recebeu, em dezembro de 2021, receita oriunda do convênio 331/2021, pactuado com o governo do Estado. Considerando que o exercício de 2022 foi aberta a despesa por superávit financeiro de 2021 e não foi executado. Considerando que o convênio supracitado tinha por objetivo a cobertura de despesas com a realização do projeto esportivo Centro de Formação Esportiva Jiu-Jitsu e Karatê-Do. Considerando que o projeto é de abrangência municipal e suas atividades visam formação e aperfeiçoamento das modalidades escolhidas. Considerando que a Secretaria teve atraso com os procedimentos licitatórios. Considerando que o município solicitou a reprogramação junto ao governo do Estado e teve os pareceres desfavoráveis. E para finalizar, o prefeito, através da justificativa, coloca aqui: venho muito respeitosamente propor esse projeto de lei para que a devolução do recurso seja realizada no exercício 2024, criando as despesas necessárias para a execução das ações. Ou seja, esse projeto foi encaminhado para esta casa para nós votarmos o superávit aqui com a finalidade de devolvermos 300 mil reais. O município de Leme está devolvendo 300 mil reais para o governo do Estado, presidente. E por ironia, há poucas semanas, eu presenciei alguns professores lá na prefeitura de karatê, de jiu-jitsu, fazendo o que na Secretaria de Esporte? Justamente buscando ajuda financeira. O esporte lemense, não só o karatê, como o jiu-jitsu, como os demais esportes amadores, passam por dificuldade, mal conseguem uma condução. Quando a prefeitura acerta uma condução, parece que fez um milagre de conceder uma condução para esses atletas aí que tanto lutam. Eu sei porque eu participei disso muitos anos. Então eu sei a luta que esse pessoal faz. O karatê, por exemplo, tem um projeto lindo na cidade. Tantas e tantas crianças que participam. Agora, eu fico triste, para não falar que isso aqui é vergonhoso. O município devolver 300 mil reais para o governo do Estado porque não conseguiram apresentar um projeto, presidente. Não conseguiram fazer uma licitação em 2 anos. 2 anos, a prefeitura está com 300 mil reais na conta. O pessoal do karatê, do jiu-jitsu, indo lá, inclusive, torna a repetir. Eu presenciei eles lá, fazendo reunião na secretaria em busca de recurso, e a gente devolve 300 mil reais. Eu votei isso aqui com muita tristeza. Eu confesso para Vossa Senhoria, para os demais pares aí. Votei com tristeza porque, na atual conjuntura, além de ser feio, o governo do Estado receber 300 mil reais de volta porque Leme não usou. Será que está sobrando dinheiro assim para o esporte, que não precisa usar esse dinheiro? Enfim, deixo aqui a minha indignação com relação a isso. E para finalizar, presidente e nobres pares, eu tenho por costume, desde o meu primeiro dia de mandato, fazer visita em escolas, unidades de saúde, enfim, eu tenho isso aí de praxe. Para eu visitar uma escola, para eu visitar uma creche, não precisa a diretora me chamar. Ô vereador, vem aqui fazer uma visita, não. Eu tenho por costume fazer isso. Eu tenho por obrigação de fazer isso. Qual a finalidade? Se eu detectar na escola, na creche, enfim, algum problema estrutural, se eu detectar algum problema no dia a dia, no cotidiano, é óbvio que eu vou requerer informações do prefeito, é óbvio que eu vou requerer informações do secretário de Educação. Foi o que eu fiz há 2 semanas. Requeri informações porque crianças estavam tomando água quente, porque escola estava faltando carteira, enfim, requeri informações da Secretaria de Educação, porque eu tenho por obrigação de fazer isso. Então eu quero deixar aqui um comentário. O bom entendedor entenderá. Os diretores de escola não me chamam para eu fazer visita em escola, abro aspas, fiscalizar a escola. Eu vou por iniciativa própria. Então, se essas minhas visitas, essas minhas fiscalizações estiverem incomodando o gestor da educação, 1º, 2º, 3º escalão, por favor que me procure. Meu gabinete está à disposição. É só me procurar, iremos conversar e eu irei explicar por que eu faço isso. Porque eu tenho obrigação. Eu lutei muito para estar aqui nesta casa. E eu não abro mão do meu direito de fiscalizar, de requerer informações, o que for necessário. E para finalizar, inclusive, a Secretaria de Educação ela tem um carro lá, presidente. Se eu não me engano, salvo engano, é um Polo. Totalmente descaracterizado. É um veículo que não tem um adesivo na porta, a placa é Mercosul. Esse carro percorrendo a cidade, nunca que ninguém vai imaginar que esse carro é um veículo oficial. Inclusive contrariando uma lei vigente de minha autoria, que proíbe isso. Então já aproveito a oportunidade para solicitar que o gestor da educação providencie a identificação desse carro. Para que esse carro, ao percorrer a cidade, as pessoas saibam que se trata de um veículo oficial e não um carro de passeio. E torna a repetir, presidente, tanto
no meu comentário anterior do esporte, quanto o meu comentário com relação à educação, não é nada pessoal, destacando, tá? Deixando bem claro isso aqui. Não é nada pessoal com nenhum dos dois gestores, pelo contrário, eu tenho uma grande consideração por ambos. Porém, torno a repetir, eu não abro mão da minha prerrogativa de vereador, de questionar, de requerer informações, e eu espero que os gestores entendam que não é nada pessoal. Torno a repetir, é apenas a minha obrigação de vereador. Obrigado, presidente. Obrigado, nobre vereador. Dando sequência no uso da palavra, convido o nobre vereador Marimarcos Muniz Félix. Vanessa Galone Carreira. Solicito o prosseguimento da sessão sem intervalo regimental. Coloque em votação o requerimento do nobre vereador Ricardo Canata, conforme resolução 373, de 14 de setembro de 2021, o prosseguimento desta sessão sem o intervalo regimental. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários se levantem. Aprovado por unanimidade dos presentes. Assim daremos a continuidade à sessão, passando para a ordem do dia. Solicito ao senhor secretário que faça a leitura dos pareceres das comissões permanentes ao projeto de lei complementar número 04/2024, de autoria do senhor prefeito municipal, que dispõe sobre o procedimento para a instalação de infraestrutura de suporte para estação transmissora de radiocomunicação, autorizada pela Agência Nacional de Telecomunicações, Anatel. Comissão de Constituição, Justiça e Redação, Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade, Comissão de Saúde, Educação, Cultura, Lazer e Turismo, Comissão de Planejamento, Uso e Ocupação de Solo, Comissão de Obras, Serviços Públicos. Trata-se de um projeto de lei complementar que busca autorização legislativa para dispor sobre o procedimento da instalação de infraestrutura de suporte para instalação de transmissora de radiocomunicação, autorizada pela Agência Nacional de Telecomunicações, no termos da legislação federal vigente, cuja proposta vem acompanhada do pedido para que o projeto tramite sobre o regime de urgência. Certo que a proposta traz, além das disposições gerais, traz o procedimento para instalação, as restrições de ocupação de solo, fiscalizações e as penalidades, e encerra com as disposições finais e transitórias, que ver destas comissões se apresenta de forma muito interessante e pertinente, possibilitando assim que a Anatel, entidade reguladora instruída por expressa previsão constitucional, portanto, que concerne a comissão, Constituição, não ofende as normas superiores, estando bem redigido, comissão é favorável. Já no tocante à Comissão de Orçamento, Finanças, Contabilidade, Comissão de Saúde, Educação, Cultura, Lazer, Turismo, Planejamento, Uso, Ocupação, Parcelamento de Solo e Comissão de Obras e Serviços Públicos, também com favoráveis que seja o presente projeto apreciado pelo plenário desta Casa. Sala das Comissões, Palmiro Ferreira Vieira. Lido o parecer, coloque em primeira discussão o projeto de lei complementar número 04/2024. Não havendo vereador que queira discutir, coloque em primeira votação o projeto de lei complementar número 04/2024. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários se levantem. Aprovado por unanimidade dos presentes em primeira votação o projeto de lei complementar número 04/2024, de autoria do senhor prefeito municipal, que dispõe sobre o procedimento para a instalação de infraestrutura de suporte para a estação transmissora de radiocomunicação, autorizada pela Agência Nacional de Telecomunicação, Anatel. O projeto de lei complementar número 04/2024, de autoria do senhor prefeito municipal, continuará a sua tramitação e voltará oportunamente para a segunda apreciação, depois do seu interstício regimental. Coloque em votação a ordem de dispensa
do nobre vereador Elan Ricardo da Paixão, do projeto número 19/2024 e 20/2024. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários se levantem. Aprovado por unanimidade dos presentes a dispensa da leitura. Dispensada a leitura, coloca a primeira discussão o projeto de lei número 19/2024. Está em primeira discussão o projeto. Não havendo vereador que queira discutir, coloque em primeira votação o projeto de lei número 19/2024. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários se levantem. Aprovado por unanimidade dos presentes, em primeira votação, o projeto de lei número 19/2024. Agora está em segunda discussão o projeto de lei número 19/2024. Não havendo vereador que queira discutir, coloque em segunda votação o projeto de lei número 19/2024. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários se levantem. Aprovado em segunda votação por unanimidade dos presentes o projeto de lei número 19/2024, de autoria do senhor prefeito municipal, que dispõe sobre denominação do próprio público municipal, senhora Ana Luísa Bernardo Carreira. Solicito. Dispensada a leitura, coloco já em primeira discussão o projeto de lei número 20/2024. Não havendo vereador que queira discutir, coloque em primeira votação o projeto de lei número 20/2024. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários se levantem. Aprovado em primeira votação por unanimidade dos presentes o projeto de lei número 20/2024. Agora está em segunda discussão o projeto de lei número 20/2024. Não havendo vereador que queira discutir, coloque em segunda votação o projeto de lei número 20/2024. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários se levantem. Aprovado por unanimidade dos presentes, em segunda votação, o projeto de lei número 20/2024, de autoria do senhor prefeito municipal, que dá denominação ao sistema de lazer Praça Floriano Cancian. Na ordem do dia, não tendo mais nada da matéria do plenário nem fase de explicação pessoal, convoco os nobres vereadores para a próxima sessão, terça-feira que vem, a ser realizada no dia 23 de abril, às 18 horas. Uma boa noite a todos.